Excelentíssimas senhoras e senhores, bem-vindos à sessão pública da apresentação do Relatório Saúde e Ambiente 2024. O relatório, elaborado por uma equipa de muitas dezenas de especialistas, sob a coordenação científica de Luís Campos, Presidente do Conselho Português para a Saúde e Ambiente, e de Paulo Nicola, docente da Universidade de Lisboa, cobre os principais temas no domínio da inter-relação entre saúde e ambiente. Esta sessão tem como objetivo apresentar o relatório e divulgar algumas das suas principais conclusões. Toma a palavra o Presidente do Conselho Português para a Saúde e Ambiente, Luís Campos. Muito boa tarde a todos. Primeiro que tudo, peço desculpa estar sobretudo, mas com a pressa esqueci-me do casaco em casa. É um prazer, primeiro que tudo, Senhora Presidente da Fundação Gulbenkian, Professora António Feijó, caros colaboradores do Observatório, autores, membros dos associados do CPSA, a equipa que editou este relatório, o laboratório Pfizer que patrocinou, a todos o meu muito obrigado. De facto, este é um relatório que ainda é imperfeito, mas, apesar de tudo, já é um trabalho muito profundo que nós fizemos, com a colaboração de todos, e que pretende ser um instrumento para decisões informadas de quem tem capacidade de decisão. Porquê que nós fizemos este relatório? Bom, todos nós temos consciência de que as alterações climáticas estão a evoluir segundo os cenários mais pessimistas. 2023 tinha sido o ano mais quente alguma vez registado. 2024 foi ainda mais quente do que 2023 e quase todos os meses, menos um, tiveram um excesso de temperatura acima de 1,5 graus centígrados, que era o limite que nós tínhamos estabelecido, acordado no Acordo de Paris, para 2100. E a zona mediterrânica, Portugal e Espanha, são particularmente vulneráveis, porque quando nós falamos de aumento da temperatura de 1,5 graus, na zona mediterrânica, no sul da Europa, esse aumento é incrementado em 50%. Portanto, nós somos o país mais vulnerável. Além disso, temos outros problemas, não é só as alterações climáticas, há outras determinantes que impactam a saúde das populações. A sobrepopulação, nós demoramos apenas 220 anos para passar do primeiro 1.000 milhões de pessoas para 8 mil milhões de pessoas, o que aconteceu em 15 de novembro do ano passado, e desde 1970 que o planeta não tem capacidade de suportar toda esta população. Temos o esgotamento dos recursos naturais, a degradação dos ecossistemas, a perda da biodiversidade, a poluição. Neste momento, 9 em cada 10 pessoas morre por fatores vivem em sítios que superam os limites estabelecidos pela Organização Mundial de Saúde. E aquilo que nós vemos é que isto está a ter um impacto tremendo a nível da saúde das populações. A OMS calcula que 1 em cada 4 pessoas morra por fatores ambientais. Em Portugal não há muitos estudos, mas calcula-se que em cada dia 45 pessoas morram por fatores ambientais. E o que é que nós vemos? Vemos que existe uma separação entre saúde e ambiente. E vemos que as políticas de saúde não têm em consideração o ambiente e as políticas ambientais não têm em consideração a saúde. Não é só cá em Portugal. Portanto, em Portugal temos o exemplo do PNEC, que praticamente ignorou a saúde, mas também lá fora. Na COP29 foi apenas a segunda edição da COP que teve um dia dedicado à saúde. Este ano, na COP29, foi a primeira vez
porque alguém apareceu do lado da saúde. Portanto, foi o Conselho Português para a Saúde e Ambiente que fez uma intervenção, e foi a primeira intervenção da área da saúde no pavilhão de Portugal em qualquer história das COPs. Por outro lado, sabemos que o setor de saúde também contribui para a emissão de gases com efeito de estufa. Em Portugal, representa praticamente 5% das emissões de gases com efeito de estufa. E apesar desta evidência, não é uma prioridade política reduzir este impacto ambiental. Faltam recomendações de sustentabilidade ambiental nos vários setores. Os critérios de sustentabilidade ambiental não fazem parte das decisões políticas a nível do Ministério da Saúde. A prevenção, a melhoria da qualidade, a medicina de proximidade, a telemedicina, que são ações que poderiam reduzir a carga de doença, diminuir a sobreprescrição e o sobretratamento, diminuir os trajetos das pessoas, não é avaliado e não são uma preocupação quando são uma ferramenta muito importante para reduzir a pegada ambiental do setor da saúde. E temos, inclusivamente, leis que são obsoletas, como a Lei dos Resíduos, que impede que nós façamos a reciclagem de materiais perfeitamente esterilizáveis, como aqueles plásticos que nós usamos para embrulhar as caixas cirúrgicas nos blocos operatórios. Há um ano que estamos a tentar mudar isto e não conseguimos mudar este tipo de lei, como outras leis que existem, que são um obstáculo à implementação de medidas de sustentabilidade ambiental no setor da saúde. Terceiro aspecto, existe muita falta de consciencialização dos profissionais de saúde em relação a este problema. Este é o problema mais complexo e mais difícil que nós temos pela frente. E, no entanto, a maior parte das escolas das profissões de saúde não inclui estes temas na sua formação. E, finalmente, temos a questão das catástrofes climáticas e das zoonoses. As catástrofes climáticas vão ser cada vez mais frequentes, fazem parte do nosso cotidiano. Estamos a ver em Los Angeles, agora, neste momento. Vimos em Valência. Cada vez vão ser mais frequentes. Assim como a próxima pandemia é cada vez mais provável. Desde há 20 anos, eu era diretor de serviço de urgência em São Francisco Xavier em 2003, quando tivemos a ameaça de SARS. Desde essa altura, praticamente temos tido uma ameaça de pandemia até agora. Portanto, ela vai acontecer. E aquilo que nós vemos é que o sistema de saúde não aprendeu as lições da pandemia de Covid-19. Continuamos com falta de planeamento, continuamos com dificuldade entre a articulação entre o setor privado e o setor público, que é algo que vai ter que acontecer no momento em que tivermos que mudar prioridades, o que pode acontecer de um momento para o outro, de um dia para o outro. Mantém-se a dificuldade na comunicação e na articulação entre os níveis de cuidados, entre os hospitais, cuidados primários, a assistência social, os cuidados continuados. Cada vez é mais difícil nós separarmos os problemas sociais das pessoas dos problemas de saúde. Temos, neste momento, uma situação de vulnerabilidade, principalmente ao nível do Serviço Nacional de Saúde, com uma certa indefinição no modelo de governação. Temos hospitais muito verticalizados, divididos em silos, dedicados a órgãos ou sistemas, onde é difícil nós adaptarmos e mudarmos as prioridades do hospital, como tivemos que fazer quando foi a pandemia para a Covid-19. Temos edifícios muito antigos, um pouco flexíveis, dificilmente escaláveis. Portanto, tínhamos que investir em hospitais novos e temos um problema que me diz respeito, porque sou internista, que é as dificuldades que estamos a ter em manter uma especialidade generalista a nível do hospital. E a medicina interna, que é essa especialidade, foi fundamental
na resposta à pandemia de Covid-19. Tratou 80% dos doentes. Porquê? Porque é uma doença multissistémica, são doentes complexos e, portanto, que beneficiam de uma abordagem holística que só a medicina interna consegue trazer. Mas é uma especialidade muito sobrecarregada, com uma enorme carga assistencial, e daí metade das vagas que foram abertas no último concurso ficaram por ocupar. Obviamente que este problema é o problema mais complexo e mais difícil que temos pela frente. Mudá-lo vai exigir o compromisso de todos nós ao nosso nível, a nível internacional, a nível nacional, a nível das organizações, a nível dos serviços, a nível do comportamento individual. Mas eu creio que os profissionais de saúde têm aqui uma particular responsabilidade. Porquê? Porque somos, para além de cuidadores, advogados dos doentes, e quando sabemos que 1 em cada 4 pessoas morre por fatores ambientais, é a nossa obrigação ética envolver-nos nesta luta. Por outro lado, não podemos comprometer o futuro das próximas gerações, que são as gerações dos nossos filhos e dos nossos netos, para assegurar o nosso bem-estar, e somos profissões em quem as pessoas confiam. E, portanto, nós temos que usar a nossa voz para dizer que não estamos perante um problema de ambientalistas ou de jovens radicais, mas estamos perante um problema que nos afeta a todos nós. E foram, de alguma forma, estas as motivações que nos levaram à criação do Conselho Português para a Saúde e Ambiente, que aconteceu aqui nesta fundação no dia 19 de outubro de 2022, com o objetivo de criar uma rede colaborativa em todas as organizações relacionadas com a saúde para diminuir o impacto das alterações climáticas e da degradação ambiental na saúde das pessoas, apoiar ações de adaptação a este aumento de temperatura que já sucedeu, reduzir o impacto ambiental do setor da saúde, consciencializar o público, consciencializar os profissionais, aumentar a educação, aumentar a investigação e ajudar a resiliência do sistema de saúde. Uma das nossas iniciativas, temos tido vários colóquios, organizamos um curso, vamos fazer um congresso dia 7 e 8 de fevereiro na Culturgest, para o qual estão já convidados, temos colaborado com as sociedades na elaboração de normas de sustentabilidade ambiental e pensamos que, de facto, era muito importante criarmos este instrumento que é o Observatório da Saúde e Ambiente. Porquê? Porque aquilo que nós verificamos é que, por um lado, existe pouca monitorização desta inter-relação entre saúde e ambiente e, segundo, que os indicadores que existem estão completamente dispersos e, portanto, necessitamos reunir esta informação para que isto seja uma ferramenta que ajude os decisores a decisões informadas. Aquilo que pretendemos também é identificar áreas que não estão a ser monitorizadas, identificar problemas e arranjar soluções. O relatório, que é o produto do trabalho de cerca de 100 colaboradores e tem cerca de 250 páginas, pretende ser também uma ajuda à decisão e ser efetivo na mudança de comportamentos. É ainda imperfeito, naturalmente, mas aquilo que queremos é que seja cada vez mais uma obra de construção coletiva. Ou seja, que ele vai estar no site, ainda não está o sumário executivo e está a apresentação do relatório, mas dentro de pouco tempo vai estar o relatório, que vocês tragam dentro sugestões de melhoria e que nós consigamos fazer do conjunto de autores uma comunidade que partilhe experiências, partilhe conhecimento, porque este, de facto, é um problema e é uma área onde o conhecimento está muito segmentado e muito dividido. Quer dizer que há muitas oportunidades quando nós pomos em conjunto
estes conhecimentos todos fragmentados. No entanto, penso que já é um instrumento muito sério, muito profundo, que exigiu um enorme envolvimento de muita gente e a quem novamente agradeço. E acabo com uma citação do Robert Swan, que foi o primeiro homem que foi ao Polo Norte e foi ao Polo Sul, e ele dizia que a maior ameaça ao planeta é a crença de que alguém o vai salvar. Muito obrigado. De seguida, fará a sua apresentação o Presidente do Conselho de Administração da Fundação Carlos Gulbenkian, António Feijó. Muito boa tarde. Eu acho que a palavra apresentação é um modo muito lisonjeiro para dizer duas ou três palavras de boas-vindas, que é tudo o que eu vou dizer. E realmente faço porque, sendo nós uma instituição anfitriã deste encontro, queremos com isso mostrar, com a nossa presença aqui, e está também uma administradora e diretores da Fundação, queremos mostrar qual é a posição da Fundação face a este tipo de questões. Em 19 de outubro de 2022, como foi dito, os três mosqueteiros que criaram este observatório, e que estão aqui presentes, aliás, já os cumprimentei há pouco, estiveram aqui, falamos, e na altura o delinear do que seria este propósito, a criação deste observatório, parecia muito virtuoso, porque é de certo virtuoso criar um observatório desta natureza, mas não é muito claro que a sua viabilidade esteja assegurada. Ou seja, normalmente este tipo de declarações mostram que as pessoas têm o coração no sítio certo, mas não é claro que isso aconteça. Ora, passados 2 anos, ou pouco mais de 2 anos, nós encontramos, entre alguns dos factos que nos podem alegrar, algumas evidências. Por exemplo, tanto quanto sei, e a última vez que isto me foi reportado, neste momento há 92 organizações, 93, já houve mais uma depois da vez que falámos, que estão com o Observatório. O Observatório foi criado em tão pouco tempo e na COP29 estiveram presentes. Eu acho que isso é também um sinal extraordinário de rasgo e de iniciativa, e foi feito. E, portanto, a única coisa que eu trago e que quero dizer é congratular-me com isso. A palavra sustentabilidade é uma palavra vazia de sentido. Habitualmente as pessoas invocam essa palavra e, no caso da Fundação Gulbenkian, nós, quando delineamos a estratégia para o quinquênio, no ponto médio do qual nos encontramos hoje, elegemos essa palavra, como elegemos também a palavra equidade, como sendo as duas prioridades centrais da estratégia. A definição de equidade é relativamente simples, embora seja, de um ponto de vista político, um domínio muito complexo. Evidentemente que a Fundação não visa a equidade. A Fundação visa é que as pessoas partam de início em condições análogas ou idênticas nas suas carreiras, nas suas vidas, etc. Mas não visa propósito final nenhum. Visa que, à partida, as pessoas estejam numa posição igual. E isso faz-se através de bolsas, através de todo tipo de incentivos, etc. Portanto, a palavra equidade é, sendo um campo de minas político e filosófico, é, no entanto, mais facilmente definível do que a palavra sustentabilidade. Porque a palavra sustentabilidade é hoje aquilo que muita gente quer fazer, mas fica-se habitualmente cético em relação ao que alguém quer dizer com isso, porque é apenas alguma coisa que se invoca, é um amuleto. É por isso que nós nos congratulamos muitas vezes quando vemos uma declinação pragmática da palavra sustentabilidade. E uma declinação pragmática é, de certo, esta: é eleger um domínio, um sistema, a saúde, e dizer, é aqui que nós vamos fazer incidir o nosso esforço. E depois isso consubstancia-se num relatório, que eu estou certo que será exaustivo em muitas destas questões, e que permite compendiar muitas das dificuldades que o setor, o domínio, o sistema encontram. E, portanto, eu só posso concluir dizendo que é um gosto para nós tê-los cá. Habitualmente na Fundação há muita coisa a acontecer ao mesmo tempo, há muito trânsito, muito tráfego. Há uma outra conferência onde eu devia estar e não estou neste momento,
mas pela qual terei de passar. E era apenas para dizer isso. Muito bem-vindos e os parabéns ao Observatório pelo grande trabalho que tem feito. Muito obrigado. A palestra The Importance of a Healthy and Environment Observatory será proferida por José Maria Antó. A apresentação de José Maria Antó será feita por Luís Campos. É possível pôr o professor José Maria Antó no ecrã? Sim? Joseph, are you listening? Joseph? Hello? Maybe your micro is not connected. Hello? Hmm? You have to link the microphone. It works now? Can you hear me now? Yeah, okay. Fantastic. It's a pleasure. Fantastic. Thank you very much for participating in our session. I will present you in Portuguese if you don't mind. Professor José Maria Antó é médico, é doutorado pela Universidade Autónoma de Barcelona, é professor emérito de Medicina na Universidade Pompeu Fabra, em Barcelona, onde desempenhou as funções de vice-reitor para a investigação, entre outras funções, muitas outras funções, foi ainda diretor e fundador do Center for Research in Environmental Epidemiology, diretor científico e fundador do Instituto de Ação de Saúde Global de Barcelona, o IS Global, e desde 2016 lidera a estratégia para a saúde planetária, tanto no IS Global como na Universidade Pompeu Fabra. Atualmente é ainda co-chair do Centro Europeu da Lancet Countdown on Health and Climate Change. It's a pleasure for us to have you here and to participate in this session of presentation of our report that was presented today to the media with a huge impact, I must say. So thank you for participating. The floor is yours. Thank you so much, Professor Luis Campos. I am extremely delighted and pleased to participate in this event. And can you see now the slides? Yeah. Can you put in presentation mode? Yeah, I think I have the slide now in presentation mode. Okay. Can you still see the slides? I know that you cannot see in full size, but can you reasonably follow the slides? Yes. Perfect. So let me. I think you gave me about 15 minutes, but don't hesitate to tell me if it takes you too long. So first of all, I want to acknowledge the invitation. It's an honor to be here. Extremely delighted, very impressed by the process that you are following. So thank you very much to the organizers, to Professor Luis Campos, also to the president of the Gulbenkian Foundation and the other representative of the institutions that are contributing to the observatory and to the Consejo. The first time I knew about what you are doing was in a conversation with Paolo Nicol, and I was
very impressed because I thought it's a leading effort in Europe, just putting together, as the president of the Gulbenkian Foundation said in the intervention, just 23 organizations joining efforts. It's extremely remarkable. And then I invited Paolo Nicola and Caterina Monteiros to visit ES Global in Barcelona, so we had the opportunity to know what you are doing, and extremely happy to contribute to this event today. And I want to begin with these three people that they are extremely well-known global leaders: Greta Thunberg, Mary Robinson, former President of Ireland, and also former General Director of Human Rights in the United Nations, and someone that you know so well, Antonio Guterres, Secretary General of United Nations. And these three global leaders with totally different profiles, they have repeatedly used a sentence that is very similar. So, as Antonio Guterres has said many times, climate change is probably the biggest threat to humanity. Something similar said by Mary Robinson, by Greta Thunberg, as many other global leaders. But what is very remarkable to me is that what these people have in common, and one of the things that they have in common is that they have a profound understanding of what is the scientific knowledge in this field. When they say climate change, biggest threat to humanity, they say this because they know the science, they know the scientists, and they are convinced that this is a real case. Joseph, sorry, but the slides are not going on. It's paralyzed on the first slide. Can you arrange it? It's not. Let me close the slide. Let me close the slides. Let me go back to my file to look the slides. Just a second. But we can listen you without slides. It's okay. Okay, but it will be easier for me if we can use the slides. Just a second. Sorry for the inconvenience, but sometimes it happens. Let me go back to here. Let me try to share again. Yes, compartir. Can you see the slides now? Yes. It's now moving? No. No? No. Such a pity. I'm not sure. I sent the slides to you. Is there any room you can use the slides? If not, I will do the presentation without the slides, but it's really a pity. No, please go on without slides, okay? Sorry. Okay. So what I was saying is that what the global leaders, these three global leaders really know what the science is saying, what the science is doing. Okay. And to me, it's changing now. It's changing now? Yes. Great, perfect. So obviously there is a huge wealth of science in this field, but this single summary this single slide makes a summary of something that I think it's very relevant, which is the framework of the planetary boundaries. This framework was started to use in 2009, and the more recent assessment is 2023. It was published both in Science Advancements and in the Nature journal. And this concept of planetary boundaries is a scientific synthesis of knowledge in 9 different Earth systems: climate, biosphere, land, water, oceans, etc. And for each system, the science have identified a threshold which separates the green area from the red area. And this threshold means that below the threshold,
our societies can work and operate with reasonable sustainability. Beyond this threshold, we enter in an area or systemic disruptions. These disruptions are interconnected between different Earth systems, and the very important summary of the scientific knowledge is that in the last assessment, the conclusion is that 6 of the Earth systems, the safety boundaries have been transgressed. So today in the world, we are beyond the safety operating space for 6 of these planetary boundaries, which illustrates the tremendous challenge that the humanity is facing. This is a challenge, as said in the presentation by Professor Luis Campos, not only for us, for the current population, even for the young people, but also for the future generations. So big question is how we can align the health systems within these planetary boundaries. And for me, after more than 30 years teaching environmental epidemiology, the answer came when I was reading this paper in Lancet in 2015, and it was the concept of planetary health. This report, that it was a joint commission from the journal Lancet and the Rockefeller Foundation, basically reviewing the science, say our current concept of health does not take into account which is the cost of eroding the Earth's natural systems. Health has been improving, but this improvement also has had a cost in the quality of the natural systems, and this is not longer sustainable. With the current models, it will be no health for the future generations. And then they provide a definition of planetary health, which is not the health of the planet, it's the health of humans plus the health of the planet. Let's say the health of all the other living beings plus the health of the Earth systems, the climate, the oceans, the land. When I was reading this paper, it was very clear to me that a summary can be the human health and the health of the planet should go together. And at that point, I started to change my priorities. And in few years ago, I decided to fully move to this field of planetary health. And one way I use to illustrate planetary health is this simple table that in one side you have human health, in the other side you have the health of the planet. And in a very simple way, good and bad. And then you have 4 categories, which is good and good for humans and the planet, bad and bad for humans and the planet, and then the contradictory distributions, bad and good and bad. And just to probably, as you can anticipate, what is key is the things that are good and good. And this is the concept of co-benefits, things that we need to do to restore the health of the planet that can bring huge co-benefits for human health. There are very good studies modeling that the potential co-benefits for human health of mitigation activities in the line of Paris Agreement can be measured in millions of lives prevented. Sustainable cities, sustainable food systems, there are many just sustainable management of chemical products. There are many examples of these human co-benefits, which are the core of planetary health. And in the other extreme of the diagonal, you have what is bad and bad. And obviously we have the chemicals, we have the plastics, we have many synthetic materials, but smoking, we tend to believe that smoking is basically a problem for humans. As the WHO has published in a report, is one of the more devastating agricultural practices. And eliminating smoking
it's a tremendous opportunity to improve the health of the planet and the health of humans. And you see in this slide 2 words in red, mitigation and adaptation. And I usually say these are the new big functions of public health. We need to mitigate and stop the transgression of the planetary boundaries, and at the same time, we need to adapt to those impacts that will be with us for the next decades, or even in some cases, centuries. And I will put you 2 examples of mitigation and adaptation that I think fit well with all the things you are doing. So this is healthcare sector, the environmental impacts of the healthcare sector. So we are now in this cell of things that are good for humans, but bad for the planet. And this is a recent study of the Dutch healthcare system. And in this study, the authors show that the contribution of the healthcare system to climate change in Netherlands was about 3%. So health system was contributing about 7.3% to the national carbon footprint. But you can see similar or even larger footprints for material extraction, blue water consumption, 4% of the national footprint of waste generation. And most of these impacts came from chemical products, pharmaceutical, and the technologies that are more energy intensive. This is the type of evidence that has made all of us aware that from the healthcare sector, we need to become very active contributors to mitigation. We need to make healthcare systems sustainable, reduce to the environmental impacts, and to provide guidance and leadership to the whole society. And this is an area that is growing. WHO has created an alliance, it's called ATTACH, and this is an area that needs more efforts, and I anticipate that will be one of the main fields in the future. And the next example is mitigation. So some impacts like temperature, warming, will be with us for the many coming decades. And 2022 was a very unusual summer. It was, you can see in the graphic of the left, all the summer was a temperature anomaly. And then to see which was the real impact of this so warm summer in human health, in ES Global with Dr. Joan Ballester, we did a study that was published 2023 in Nature Medicine, showing that in Europe, the temperature anomaly of the 2022 summer was 61,000 heat-related deaths from May 30 to September 4 in Europe, 11,000 in Spain, 2,000 in Portugal, which illustrates that the current heat wave protection plans are insufficient. And this shows the challenge we have. We need better early warning systems, and particularly, we need better health protection plans, better implementation. Well, these 2 examples of mitigation and adaptation brings me to a concept that is key. And the concept is the urgency to implement transformative policies. This is a graphic from GEO6. GEO6 is the global environmental assessment of United Nations. In few months, we will have, but this graphic is intended to say, for temperature, if we continue business as usual, we are moving to a scenario of 3.4, probably 5 degrees of average temperature increment. With improved policies, the ones that some countries are announcing, we may reduce this, but not sufficiently. If we want to achieve 1.5 degrees, we need
very ambitious transformative policies in a short period of time. And obviously, all you are aware that this is tremendously complex in our societies. But what science is telling us, this is the challenge. If we don't implement these policies in a short period of time, the impacts will be very large. Here is where the concept of the observatories and the indicators came. And I think that, as Professor Campos said in the presentation, we urgently need indicator systems to know where we are, how much progress are we having. One example, I'm coming now to the end of my presentation, is the Lancet Countdown on Health and Climate Change. I have the privilege to serve as a co-chair of the European hub of the Lancet Countdown. Every year we publish a report. The last one has been published 2024 in the Lancet Public Health. We have 42 indicators from 69 authors, and these indicators include impacts and vulnerability, mitigation, adaptation, economics and finance, and society and politics, these 5 domains. And we are doing a big effort to have these indicators disseminated all over the world. We have a global platform. We have the platform in Europe. There is a very big platform in Asia, in China, who has a very influence in informing the policies. And everything we can do to collaborate with you in the coming months and years from the Lancet Countdown Europe, you take for granted we will be delighted and honored to collaborate with you. And this it's basically what makes me to believe very seriously that what you are doing is inspiring, it's very relevant, and it's exemplary. I see many relevant ingredients on what you are doing: interdisciplinarity, evidence-based, inclusive, oriented to implementation, independent science. I think this is the type of approach that we need to disseminate. So my very sincere congratulations for the things that you are doing. Just to move to the last slide, being aware that the event is held in the Gulbenkian Foundation, and I must tell you that Gulbenkian Foundation is a must-see place for my wife and for me every time we visit Lisbon. So I wanted to finish with an art image that to me it's inspiring. This is an image by Isaac Cordal. He's an artist from Galicia. He's an artist that is very committed with climate change and the environmental crisis we are living. And this is an artwork. He uses small miniatures, sculpture, and then photography. And the artwork here, it was exhibition in Sumatra about the problems of the palm oil monoculture for oil production. And this is the small man lying between these two palm plants. And in this exhibition, there was a young woman seeing this small sculpture, and then Isaac Cordal made this photography. So we are seeing the photography by courtesy from himself. And to me, it's an inspiring image that the future generations deserve all what we are doing and much more. So thank you very much for your attention, and apologies for the technical difficulties in the presentation. Many thanks, Josep, for your inspiring presentation. Do you accept any question if there is someone from the audience that wants to make a question? Would be pleased. Okay. And apologies for not speaking Portuguese. I'm very sorry. Is there someone that want to make no questions, but I will do a question for you, okay?
One of the problems that we face is what we are doing with this report. How can we change behaviors of the politicians, of the organizations? What you would advise us to do in order to turn this report more effective in changing policies and in changing behaviors? Well, thank you, Luis. This is an extremely relevant and difficult. It's extremely relevant and difficult question. I mean, obviously, when you do a report of this, and this is a question we make ourselves every year when we publish the reports of the Lancet Countdown. And my advice would be that you need a dedicated strategy to promote the dissemination and the use of the information in the report. And this dedicated strategy needs to be implemented all over the years. There are some important concepts. I think that one important concept is to collaborate with stakeholders, with governments, with different ministers, with city councils, with other societies together when you launch the report, and to work with them to see how the report can be useful, to consider how you can adapt the report in the coming years to make more useful to the users of the report. Unfortunately, nobody has a clear magic formula for making these reports influential. All of us do policy briefs, which are a reasonable instrument, but there is not much evidence about the real influence of this policy brief. What I can tell you, for instance, in Spain and Catalonia, we are working with some stakeholders, colleges of physicians, this is an important stakeholder, some departments in the governments, work with them to make them participants of the reports, participate in the launch of the reports, and work with them to identify what the reports are missing that may be important for them. But certainly this is an area that needs sharing good practices and helping each other to make the reports influential. Would be delighted to share with you our experience with the Lancet Countdown and with the other councils. I am a member of the Council of Sustainable Development in Catalonia, and this is a very nice platform because the council advises the government. So these type of connections are very useful. Thank you, Joseph. So I invite you, if you have time, to keep on in this meeting, because we are going to present several areas of the report. And we will be happy to receive you in Lisbon in our Congress in 7 and 8 of February, where Professor Josep Antó will be keynote speaker. Many thanks, Josep. Okay? Thanks a lot to all you. Extremely pleased. Thank you. Segue-se Paulo Nicola, docente da Universidade de Lisboa e co-editor principal do relatório Saúde e Ambiente 2024, com a apresentação A Função de Monitorização, a abordagem do relatório Saúde e Ambiente 2024. Muito obrigado, uma boa tarde a todos. Cumprimento muitos dos presentes, que são pessoas com que trabalho e com quem tenho laços de amizade. É um gosto e com quem eu aprendo. Venho aqui muito brevemente estabelecer aqui alguma lógica e alguma ponte entre esta parte conceptual e este ponto de situação e este imperativo
que está bem estabelecido e o trabalho e os resultados que fazemos nesta primeira edição. E algo que eu disse desde o primeiro dia é que, de certeza, que o segundo relatório será melhor do que o primeiro. Mas é preciso começar, e estamos em várias áreas. Estamos também na área em que estamos prestes a ultrapassar, vermos ultrapassados a nossa inteligência e, portanto, temos de fazer recurso dos melhores de nós, como disse o nosso Presidente da República, que diz que nenhum problema pode ser resolvido no mesmo nível em que ele foi criado. E isto é talvez uma forma de identificar o que é um problema complexo, por favor. O que é um problema complexo, não é? E, portanto, estamos nesta situação circular. Na verdade, estamos mais, por favor, na situação seguinte, em que continuamos numa espiral em que não percebemos muito bem como se para e onde se para. Por favor, a seguinte. Nesta lógica de que temos de tomar medidas, temos de fazer coisas sem perceber como é que os resultados que iremos obter num processo. Por favor. Percebemos bem, e nós na saúde percebemos isso muito bem, e todas, que os problemas são complexos, estão organizados e temos muitos pontos sobre quais temos muita informação e temos muito bons exemplos, não é? E a obesidade é um excelente exemplo de um problema complexo que diminui a esperança média de vida de vários países. Por favor, o próximo. E do qual podemos listar fatores e fatores, por favor, os seguintes, fatores e fatores que se relacionam entre si e que estão muito bem estudados e muito bem compreendidos e que são o foco da saúde, da economia, de muitas áreas sociais que contribuem positivamente e negativamente para um problema complexo, mas que não tem solução simples. Então, temos a lógica dos planos e das iniciativas e a lógica da monitorização está classicamente ligada assim, a ter objetivos, a ter programas, ter estratégias, ter projetos e, com assim, obter metas, timelines, indicadores, resultados, etc. A lógica que aqui propomos é um bocadinho diferente. É uma lógica de que não estamos vinculados necessariamente a nenhuma iniciativa ou alguma meta, mas sim aos esforços que nós, como sociedade, e sociedade com as suas diferenças e os seus níveis, nacional, local, os setores, etc., que estamos a desenvolver e o percurso que estamos a trilhar. E, portanto, esta função de monitorização que procuramos aqui estabelecer é uma função que percebe ou tenta identificar vários aspectos que existem nestes comportamentos destas questões complexas, por favor, e discute aspectos como, por exemplo, exatamente a resiliência, exatamente a vigilância, exatamente muitos aspectos que são intrinsecamente muito relevantes para este tipo de problemática, por favor. Que tenta ir para além do que são as nossas respostas simples ou simplistas de problema, resolução de curto prazo que comandam o nosso dia-a-dia, né? desde o e-mail até à agenda mediática, até para procurar o que é que estamos a fazer a longo prazo e resultados que estamos a obter. Não é? E muitas pessoas, várias destas salas, etc., trabalham neste regime de obter resultados a longo prazo de uma forma muito pouco visível ou que precisa de ser bem conhecida e valorizada. E, portanto, que o Observatório e que o relatório ajude a trazer todos estes esforços e estes alinhamentos de vários setores e de várias entidades a torná-los visíveis, exatamente. Pode continuar. E o relatório pretende responder a uma pergunta muito simples. A pergunta, próximo slide, por favor, é se estamos a fazer o que é suficiente e necessário para chegar onde queremos chegar. Este é o objetivo, no fim do dia, ano após ano, ciclo após ciclo, conseguimos dizer quão bem é que estamos a responder a esta pergunta. Por favor.
Para isso fizemos várias escolhas e temos de fazer reciclicamente estas escolhas, que temas, que áreas, as áreas dos determinantes ambientais na saúde, a área da mitigação, mas também a área das políticas e da literacia e dos aspectos transversais, da capacitação do sistema, da investigação, portanto, não olhar só para sistemas de primeira ordem, mas exatamente aquilo que nos capacita e que nos dá inovação e capacidade de resposta. Não, por favor, mantenha o slide. Obrigado. Temos de fazer escolhas de interlocutores e, portanto, um agradecimento e uma palavra muito especial a todos que contribuíram e contribuem para este esforço com o seu conhecimento, com a informação que têm, etc. Temos de fazer escolhas de informação e tentar ter um radar e um mapa que não seja interpretável e que seja significativo, mas também uma identificação do que é que nós não sabemos, o que é que precisamos saber, o que é que os outros países têm de boas práticas de informação e de análise que nós também precisávamos ter, o que é que podemos aprender com os outros. Quer a nível da informação e da decisão, mas também quer a nível das práticas. Aquilo que fazemos, estamos a perceber o efeito, conseguimos medir o impacto, estamos a traduzir e a translacionar a evidência para realmente fazer uso do que se vai descobrindo e aprendendo. São tudo questões que são também importantes para fazermos a nossa análise, o nosso ponto de situação e as recomendações. E não deixar a análise sem uma sugestão concreta e um desafio e um convite às entidades, às pessoas, aos vários setores, portanto, a quem está envolvido, ou seja, a todos nós. Esta é a lógica e o propósito do relatório, por favor, o último slide, e responder a perguntas que estão subjacentes e que são difíceis. Estamos quem? O que é o necessário? Como é que nós sabemos o que é necessário e suficiente? Quem é que vai chegar e chegar quando? E sabemos onde queremos chegar. Para muitas áreas, para muitos aspectos, nós não é claro se sabemos onde queremos chegar. E, portanto, ano após ano, vamos tentando perceber se a resposta a estas perguntas é cada vez mais clara e, esperamos, tranquilizadora. Muito obrigado. Tem então início a mesa redonda, que abordará temas específicos do relatório. Tomará a palavra, em primeiro lugar, Margarida Alho, perita nacional destacada na Comissão Europeia, na DGERA e vogal da direção do CPSA, que apresentará o impacto na saúde dos determinantes ambientais. De seguida, Nuno Jorge, diretor do Serviço de Instalações da ULS Lisboa Norte e vogal da direção do CPSA, que apresentará a redução do impacto ambiental do setor da saúde edificado. De seguida, João Queiroz e Mel, ex-diretor do Serviço de Cirurgia Cardiotoráxica do Hospital de Santa Cruz e vice-presidente do SPSA, falará sobre a redução do impacto ambiental do setor da saúde, área clínica. E, finalmente, Pedro Maciel Barbosa, professor do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto, falará sobre a resiliência do sistema de saúde. Convidamos a subir ao palco. Convido todos aqueles que foram citados a subir ao palco. Se preciso, talvez não. Muito obrigado. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Eu sou José Vítor Malheiro, vou ser o moderador desta curta mesa redonda. Vou ter um papel bastante simplificado, visto que as apresentações já foram feitas, mas vamos ter no final tempo, 20 minutos, para perguntas do público. Mas eu passava já à primeira oradora desta parte, a Margarida Alho, que eu vou recordar o tema, o impacto na saúde das determinantes ambientais. Boa noite a todos. Antes de mais, agradecer a vossa presença
Dizer que para mim é um gosto muito grande estar aqui presente convosco. Achei que não conseguiria vir devido a um nevão gigante que apanhei ontem em Bruxelas. Não sabia se embarcar e fiquei 1h30 à espera no avião, à espera que aplicassem anticongelante. Na pista, nas asas, enfim. Mas aqui estamos e, antes de mais, agradecer o vosso contributo para este observatório que é tão relevante. Cabe-me a mim falar sobre o impacto na saúde dos determinantes ambientais e, para isso, começo por referir que as alterações climáticas durante muitos anos foram consideradas como um problema meramente ambiental. Contudo, hoje em dia, a própria Organização Mundial de Saúde classifica as alterações climáticas como a maior ameaça à saúde pública do século XXI. O secretário-geral das Nações Unidas refere que a crise climática é a batalha das nossas vidas, isto porque os eventos meteorológicos extremos, sejam eles as ondas de calor, as secas, os incêndios, mas também as inundações, serão cada vez mais frequentes e têm um impacto direto no ar que respiramos, na água que ingerimos, no alimento que consumimos. Se vos perguntar qual é a primeira imagem que vos ocorre quando pensam em alterações climáticas, talvez alguns de vós pensem no urso polar, no degelo das calotes. Contudo, queria-vos dizer que a face das alterações climáticas é muito para além desta. É a pobreza, é a desnutrição extrema, são as infecções respiratórias, as doenças cardiovasculares, doenças alérgicas, doenças cancerígenas, é um aumento da incidência de doenças gastrointestinais e diarreicas e é também uma crise de refugiados climáticos. Assim sendo, sabemos que o impacto das alterações climáticas na saúde é transversal e manifesta-se num aumento da mortalidade e da morbilidade. Mas então, qual é o impacto destes fatores climáticos na saúde? A Organização Mundial de Saúde diz exatamente que são responsáveis por 1 em cada 4 mortes. Contudo, em Portugal, o conhecimento disponível é escasso. Os dados estão dispersos e foi exatamente isso que nos levou à criação deste observatório e deste primeiro relatório. Estima-se que 8% das mortes em Portugal, cerca de 45 pessoas por dia, seja causada exatamente pela poluição do ar e pelas temperaturas extremas, afetando maioritariamente populações vulneráveis como as crianças e os idosos ou pessoas com multimorbilidade. Especificamente para cada uma destas áreas. Nas zoonoses, só nas últimas 2 décadas vimos que havia pelo menos uma pandemia a cada ano. Contudo, sabemos que as pandemias serão cada vez mais frequentes, causadas pelo aquecimento global, mas também pelo aumento da população que precisa de um espaço para viver e de alimento para consumir, e isso leva à desflorestação, à fragmentação de habitats e a um aumento do nosso contacto com os hospedeiros reservatórios, podendo gerar pandemias. Outra das grandes ameaças são as doenças transmitidas por vetores. Foi isso que foi demonstrado no relatório. Portanto, temos assistido a um aumento da densidade populacional dos vetores, mas também da sua distribuição geográfica e um alargamento do período de atividade, em particular de carraças, transmissoras de febre escaronodular, borreliose de Lyme, mas também de mosquitos, transmissores da febre do dengue ou da febre do Nilo Ocidental. Isto é de tal forma verdade que a Aedes albopictus, um mosquito exótico, foi encontrado pela primeira vez em 2017 em Portugal, no Norte, e em 2018 no Algarve, e em 2022 no Alentejo, e em 2023 em Lisboa. Portanto, tem vindo a haver uma expansão. Além disso, a febre escaronodular foi notificada pela primeira vez o ano passado. Portanto, tudo isto justifica esta vigilância apertada, de forma continuada, por todo o continente, todo o território nacional, se possível, adotando sempre uma abordagem multissetorial do One Health. Mas o impacto na saúde não fica apenas nas zoonoses, temos também um impacto ao nível da poluição do ar. Como referido, 9 em cada 10 pessoas respiram ar poluído ou ar com níveis superiores àquilo que é estabelecido pela OMS. Então, em Portugal, o que é que este relatório nos mostra? Mostra-nos que temos cerca de até 32 mil admissões hospitalares atribuíveis à exposição ao ozono, até 14 mil admissões atribuíveis às partículas finas suspensas no ar, como as PM2.5,
e cerca de 2.200 novos casos de asma em idade pediátrica por ano. Ainda assim, uma das conclusões deste relatório é exatamente a inexistência de dados em crianças, uma população tão vulnerável e que certamente está a ser afetada e está subestimada. Qual é então o impacto das ondas de calor e dos incêndios? Sabemos que as ondas de calor serão cada vez mais frequentes, mais intensas e mais duradouras. No final do século XXI esperam 60 dias de onda de calor. E o que os estudos apresentados neste relatório nos mostram é que as ondas de calor provocam um aumento de 19% das hospitalizações. Pode não parecer muito, mas é quase um quinto. Num cenário que nós todos já conhecemos, que são as hospitalizações em Portugal e que funcionam já num modo muito borderline. Estas hospitalizações afetam todas as faixas etárias, em particular a faixa pediátrica, e ao contrário do que seria expectável, que estava muito associado às doenças cardiovasculares e respiratórias, o impacto do calor extremo é transversal em todas as grandes categorias de doença e, portanto, aumenta os internamentos por queimaduras, por politraumas, por doença endócrina e até por doença mental. Os incêndios, verificámos que entre 2011 e 2023 ardeu 33% do território nacional e os fogos de 2017 provocaram não só mortalidade direta, mas também uma elevada exposição a PM2.5, cujos efeitos ainda estamos por avaliar. Relativamente ao plástico, o relatório mostra um estudo que documenta que 58% dos doentes com aterosclerose têm nanoplásticos, portanto, os plásticos com partículas inferiores a 1 micrómetro. E esta particularidade aumenta o risco 2,5 vezes de morte súbita, de infarto agudo do miocárdio e de acidente vascular cerebral. É incrível porque os dados estão lançados, há informação, ainda assim, o que nós vemos é um crescimento da utilização de plásticos e uma reduzida monitorização dos mesmos. E por isso este relatório lança uma série de iniciativas e de sugestões para não só reduzir o consumo dos plásticos, mas também aumentar a gestão de resíduos. Quanto ao impacto da poluição na água, as tendências e os indicadores são preocupantes. A temperatura média anual da água, aos 14 graus, tem vindo a subir e, concomitantemente, temos vindo a assistir a um aumento da contaminação microbiológica e da contaminação química. Apesar de fazermos vigilância de alguns indicadores, nomeadamente de toxinas dos bivalves, há ainda muitos outros indicadores por estudar. E a vigilância ambiental continua a ser incipiente. Então, e a exposição prolongada a produtos químicos? Como será? Como será ela em Portugal? E o que os dados do Instituto Nacional de Saúde, Dr. Ricardo Jorge, nos mostram é que há uma elevada proporção da população exposta a bisfenóis, a hidrocarbonetos aromáticos policíclicos, a acrilamidas e a micotoxinas. Portanto, apesar de Portugal estar a implementar políticas, muito em linha com as políticas europeias, estas não são suficientes. E é por isso fundamental não só incentivar novas regulamentações, mas também fiscalizar a implementação destas políticas. E mesmo para terminar, talvez se tenham perguntado qual é a percepção da população portuguesa relativamente às alterações climáticas. E o que vos posso dizer é que mais de metade da população portuguesa já ter sentido algum tipo de prejuízo direto na sua saúde. Adicionalmente, 10% da população exibe um elevado grau de ansiedade climática, a chamada eco-ansiedade, e 97% dos jovens declara estar preocupado com o futuro, 80% classifica o futuro como assustador e 37% está hesitante em ter filhos por este motivo. Muito mais havia por dizer, mas ficamos por aqui. Eu penso que os dados estão em cima da mesa. É importante agora nós atuarmos como agentes de mudança, exatamente sensibilizando, consciencializando a população, promovendo ações da academia para gerar novos dados e fazendo exatamente a translação deste conhecimento em políticas. Obrigada a todos.
não é a primeira vez que eu me sinto alguma estranheza depois de uma apresentação como esta que a Margarida Alho acabou de fazer, de batermos palmas. Não é um bocadinho estranho? É evidente que batemos palmas à apresentação, pela sua clareza, pela importância que teve, mas é um bocadinho estranho nós estarmos a bater palmas quando aquilo que nos está a ser anunciado é um futuro, no mínimo, muito, muito preocupante para todos nós e para os nossos filhos. Bom, mas vamos passar à intervenção seguinte. Vamos ouvir o Nuno Jorge, que nos vai falar da redução do impacto ambiental do setor da saúde na área do edificado. Ora, muito boa tarde a todos. Eu venho aqui falar da mitigação ambiental do setor da saúde. Este é um tema de grande relevância, especialmente quando se considera o impacto ambiental significativo nos edifícios hospitalares e da saúde. Estes edifícios, devido à sua complexidade, operam de forma intensiva em energia, água e recursos, além de gerarem resíduos e emissões que podem afetar o meio ambiente. Portanto, é essencial adotar medidas estratégias sustentáveis no planeamento, na construção, na operação e na manutenção destes edifícios. O setor da saúde é essencial para o bem-estar e qualidade de vida das populações, mas o seu impacto ambiental exige atenção, dado ao seu elevado consumo de recursos naturais. Como todos sabem, estas instalações operam 24 horas por dia. Estão equipadas com equipamentos de alta tecnologia, têm requisitos rigorosos, quer em questão de segurança, higiene e conforto. Estes edifícios representam grandes desafios na busca pela sustentabilidade. A mitigação ambiental visa reduzir o impacto ambiental negativo nestes edifícios, promovendo a eficiência na utilização de recursos, minimizando assim as emissões de gases de efeito de estufa, incentivando a gestão sustentável de resíduos e integrando soluções baseadas em energias renováveis. Além de reduzir impactos no meio ambiente, as práticas sustentáveis podem gerar economias financeiras e melhorar a imagem institucional e criar ambientes mais sustentáveis, quer para os doentes, quer para os profissionais de saúde. Partilho aqui uns gráficos que estão no relatório. Foi feita uma análise no consumo de recursos em que 50 hospitais portugueses responderam e foram recolhidos dados entre 2017 e 2023. O consumo de energia por área bruta por cada 100 doentes padrão demonstra que existe uma estabilidade de números de valores mínimos e um intervalo interquadril em que indica que há várias instituições que já adotam práticas sustentáveis que podem servir como exemplo. Eu dou um exemplo de um hospital de Lisboa que conseguiu reduzir 40% no consumo. Na questão do consumo de água, a maior parte das instituições apresenta consumos alinhados. Apesar de ser observado melhorias a partir de 2022, estas medidas carecem de um levantamento rigoroso da rede de distribuição, pois grande parte do desperdício é proveniente das fugas. Aqui dou outro exemplo de outro hospital na questão da água que conseguiu reduzir 50% num período de 10 anos. Relativamente ao consumo de gás, é uma área mais difícil, são observados grandes picos no período de inverno, tem um consumo estável, mas sazonal. Existem hospitais com consumos elevados que permanecem fora do padrão. Não esquecendo que os hospitais estão seriamente dependentes do gás, quer na questão da produção das águas quentes sanitárias para os banhos, quer na questão da transformação de água para vapor, na questão da central de esterilização. Temos que nos focar nas boas práticas e, mais uma vez, as instituições com baixos consumos podem servir como modelo e identificar e implementar práticas mais eficientes. Na questão do gás, permitam-me dizer que já existe tecnologia para substituir as caldeiras a gás, o que podíamos dizer que todos os hospitais podiam extinguir o gás. Na questão dos resíduos, a produção de resíduos mostra um crescimento com tendência mais acentuada a partir de 2021. Algumas instituições já apresentam valores muito elevados, já outras já apresentam valores mais eficientes, conseguem manter valores baixos a níveis de produção, representando boas práticas. Quais são os nossos próximos passos?
investigar razões subjacentes aos consumos e produção de resíduos elevados em instituições específicas, identificar oportunidades de intervenção que promovam a eficiência e redução do impacto, estudar as instituições com valores mínimos consistentes para identificar práticas eficientes, implementar essas práticas noutras instituições, desenvolver estratégias específicas para períodos de maiores consumos, implementar sistemas contínuos de monitorização de modo a avaliar a evolução dos indicadores de consumos e resíduos. Relativamente aos transportes, falo aqui um pouco também de transportes, existe uma correlação entre a mobilidade, saúde pública e sustentabilidade. Se apostarmos na mobilidade elétrica, iremos melhorar quer a variável da saúde pública, quer a sustentabilidade. É importante relembrar que os poluentes atmosféricos contribuem para doenças respiratórias e cardiovasculares. Dou como exemplo o tráfego rodoviário. Foi responsável por originar 4,5 kT em partículas de suspensão em 2022. É importante continuar a apostar na transição de mobilidade elétrica. Em 2022, houve um aumento de 54% de veículos elétricos em Portugal e a expansão da rede Mobilier, que aumentou em cerca de 97,8% no consumo de energia. A ampliação desta infraestrutura apoia numa redução de emissões e melhora a qualidade do ar nas áreas urbanas. Relativamente ao planeamento urbano, devemos interligar com as zonas de emissões reduzidas em áreas hospitalares. Para dar como exemplo, em Lisboa, a zona de emissão reduzida está obsoleta e a existência de novas áreas podem reduzir a poluição em cerca de 30%. Continuamos a depender de combustíveis fósseis, continuamos nos 77,6% no consumo de petróleo em 2022, temos uma idade média elevada de veículos ligeiros, que cerca de 14 anos, contribuindo para emissões de gases de estufa. Devemos monitorizar as emissões das frotas hospitalares, bem como os níveis de ruídos nos arredores dos hospitais. O que é que podemos fazer mais? Devemos expandir e modernizar zonas de emissões reduzidas em cidades prioritárias. Devemos introduzir a bilhética integrada acessível ao transporte público, reduzindo assim cerca de 25% de veículos individuais, e implementar incentivos para a renovação de frotas hospitalares e comerciais, priorizando pelos modelos elétricos. Muito obrigado. Muito obrigado. Passo agora a palavra a João Queiroz e Melo, que nos vai falar sobre a redução do impacto ambiental no setor da saúde, mas na área clínica desta vez. Muito obrigado, boa tarde. Portanto, pediram-me para falar da mitigação ambiental dos cuidados de saúde e falaria a tarde inteira sobre isso. E o Luís já fez uma boa apresentação de que há um problema. E para aqueles que não são da minha idade, mas estão lá perto, o nome de Daniel Cohn-Bendit talvez diga alguma coisa. Era um célebre revolucionário nos anos 60, do maio de 68. E ele escreveu uma frase que eu ouvi escrever que dizia: Cours, ami, le vieux monde est derrière toi. E eu acho que nós vivemos este momento. É particularmente apropriado. Nós temos que perceber que o velho mundo em que nós temos vivido, em que eu fui educado, está ultrapassado em muitos aspectos e temos que o mudar num bom sentido. É também preciso percebermos, eu gosto, talvez por ser cirurgião, ter sido cirurgião toda a vida, gosto de coisas concretas. Estes impactos da saúde levaram-me a calcular quais eram os impactos da saúde dos portugueses da poluição portuguesa. Portanto, fui aos números da APA, que estão muito discretos, estão muito discriminados, e fui ao Institute for Health Metrics, de Washington, e calculei qual era o impacto dos cuidados de saúde portugueses na nossa mortalidade e morbilidade.
E estou a falar que mais de 10.500 pessoas morrem precocemente ou ficam incapacitadas. E também sabemos, usando números internacionais, que 1/3 é evitável, sempre sem prejuízo da qualidade dos cuidados, que é um valor intangível. Então, e o que é que podemos fazer? O Nuno Jorge já falou muita coisa, mas eu acho que o Nuno se esqueceu de dizer uma coisa, que eu vejo por todo o lado. É preciso apagar as luzes quando elas já não são precisas. E basta irmos aos hospitais e ver os dias de sol maravilhosos e as luzes todas acesas e coisas do género. Computadores ligados à noite. É preciso usar bem o que temos. Não é só fazer coisas novas. E vejo também, eu comecei a falar destes temas há 10 anos, era um perigoso economicista, e vejo que neste tempo muitas especialidades já começaram a falar. Eu não consigo fazer todas, mas a anestesia, a farmácia, a nefrologia, os inaladores, a pneumologia, toda a gente pegou nestes temas. Mas para mim, tenho como obsessão que enquanto não forem alteradas duas coisas deste país, nós não conseguimos cumprir o estado da arte. Estou-me a referir a 2 decretos que o Luís já falou ainda há bocadinho, um que é do século passado, 242 de 1996, os resíduos hospitalares, que é ofensivo da inteligência de cada um, que toda a gente teve medo de mexer nisso, porque diz que tudo o que sai do bloco operatório está infectado e, portanto, deve ser incinerado. E ninguém quis mexer nisto, a não ser uma pessoa que acreditou nisto. Foi Isabel Jonet. Eu fui falar com a Isabel Jonet e disse: Isabel, passa-se isto e tal, vamos fazer coisas. E ela acreditou. E nós começámos de uma forma, o mínimo que posso dizer é irregular, mas ilegal. Eu transportava no meu carro estes têxteis que estão esterilizados, que saem de todas as caixas de esterilização, não tocam nos doentes, a lei manda incinerar. E nós começámos a levar isto para a entreajuda, que é o braço não alimentar do Banco Alimentar. Na Jornada Mundial da Juventude foram usadas 1000 toalhas feitas daqui, que se saiba, ninguém morreu nem ficou infectado. E a ideia progrediu e neste momento os grandes hospitais de Lisboa, públicos e privados, entregam à entreajuda qualquer coisa como quase 1 tonelada destas toalhinhas por mês. E nós não sabemos o que é que devemos fazer a tanto material, que é espetacular. Já houve cursos no Instituto de Emprego e Formação de Gaia de costureiras desempregadas para trabalhar isto, e há anorax e outras coisas bonitas. A indústria dos plásticos finalmente acredita que é preciso fazer, que é possível modificar, que nos Estados Unidos já é feito, devolver aos hospitais isto sob a forma de copos, arrastadeiras, etc, etc. Em Portugal, continuamos à espera que digam que é possível, porque a Agência Portuguesa do Ambiente diz que está de acordo, mas que a culpa é da DGS, e a DGS disse: nós já fizemos tudo e a culpa é da Agência Portuguesa do Ambiente. Isto temos o ponto extremo dos últimos dias. Uma das grandes empresas de plásticos deste país, que recebe o granulado, que já está autorizada pela Agência Portuguesa do Ambiente a começar a experimentação para fazer novas coisas, a economia circular, mas obriga a um protocolo de descontaminação de uma coisa que está estéril. E exige da Direção-Geral de Saúde uma declaração a dizer que, de facto, não há perigo para a saúde pública. Portanto, é neste país que nós vivemos, o jogo do empurra, que é preocupante. Eu devo dizer que tentei, com muita intensidade, sempre que saía do hospital com os primeiros Blu-raps no meu carro, eu dizia aos seguranças que estava a fazer uma coisa ilegal para chamarem a polícia para me porem na prisão, porque eu achava que era a única maneira que teríamos de conseguir resolver isso. Talvez que este governo resolva, porque o anterior foi totalmente hermético a querer mexer nisto.
E há um outro tema que eu acho que, se nós não mexermos no problema dos plásticos, que, como sabem, são uma epidemia, todas as especialidades usam plásticos. E para os regular bem, nós temos que ter a abertura para usar o que for correto. E basta seguir o que a Organização Mundial de Saúde já determinou há 8 anos. Não, está tudo escrito. Não precisamos de inovar. Basta fazer copy-paste. O que às vezes é difícil. Porque se forem ler o PRH, que é o Plano Estratégico dos Resíduos Hospitalares, leiam-os todos esses documentos oficiais com atenção, porque habitualmente um número substancial desses documentos estão errados. Até as contas do Excel não batem certas. Mas uma outra área que é importante é falar de dispositivos médicos. Todos os anos, dispositivos médicos. Os dispositivos médicos são uma área de enorme impacto nas práticas de saúde, são indispensáveis. No entanto, nós temos uma legislação e uma compreensão sobre os dispositivos médicos absolutamente indescritível. Eu prefiro não chamar adjetivos nesta, mas saiu agora, em abril passado, um novo regulamento, de acordo com o regulamento uma nova lei europeia que saiu há 4 anos. O que é curioso é que a lei portuguesa proíbe mais coisas que a lei europeia. O que é pena, porque, por exemplo, os oftalmologistas que querem reutilizar coisas, mas no projeto português é proibido reutilizar dispositivos médicos nos olhos. Não consegui que me explicassem porquê. E muitos outros do uso único. E temos uma outra área, que é a área dos implantáveis. Todos nós fomos educados, e está escrito em todos os sítios que é proibido reutilizar. A nova lei europeia não proíbe a reutilização de dispositivos implantáveis. E a reutilização dos dispositivos implantáveis faz todo o sentido. E muito não só no conceito do que for próprio para o homem, no homem. E há experiências, quer nos Estados Unidos, quer na Inglaterra, que não for próprio para o homem, pode ser usado no animal. Porque hoje em dia já se põem pacemakers em cães. E em área de veterinária são precisos pregos de ortopedia, etc. E, portanto, mas não paramos aqui, é porque o que não for bom nem para o homem, nem para o animal, algumas coisas servem para as plantas e o que não servir para isso serve para recuperar matérias-primas. Estes dispositivos têm ouro, têm platina, têm prata. E não há razão nenhuma para ir tudo para a terra. Acaba por ir lixiviado, acaba no mar, acaba nos pleurococos, que são parte do oxigênio que nós vivemos. Portanto, há um mundo de coisas que nós deveríamos fazer e até dar o exemplo no mundo. Já não posso falar, vou ser curto, Luís, eu prometo, desperdícios alimentares, etc. Mas é importante termos dados, não basta fazer, é preciso medir, nós só conhecemos o que medimos. Precisamos de medir a qualidade dos cuidados que prestamos, porque uma grande parte substancial dos nossos consumos é relacionado com complicações. E nós temos que saber quantas complicações temos e quantas são evitáveis. E aí também diminuímos o ambiente. João. E acabo com uma frase. Nós precisamos da conversão ecológica, que foi uma frase já dita pelo Papa João Paulo II, mas que o Papa Francisco complementou de uma forma muito correta. É que a conversão ecológica é uma conversão comunitária. Isto só vai funcionar se todos nos envolvermos. Muito obrigado. Mais um exemplo que eu esqueci. Microfone. Eu, por razões familiares, tenho corrido nos últimos meses vários hospitais. São as tiras do doente que eu acompanhava. São todas em plástico, todas têm a mesma informação.
Uma pesa 3 gramas de plástico, a outra 5 gramas de plástico, a outra 7 gramas de plástico. Tem uma variação de custo de 2,5. Quem compra é o mesmo, é o Serviço Nacional de Saúde. Como é que é possível? São usadas, por contas que eu fiz ali com o Luís Campos, pelo menos 8 a 10 milhões destas coisinhas. Obrigado. Eu vou pedir ao Pedro Maciel Barbosa para esperar só um minuto, porque eu penso que eu vou dar a palavra ao Nuno Jorge em defesa da sua honra, que quero lhe perguntar se em Santa Maria apagam as luzes ou não, porque isto tem a sua importância. Tem dias. Não, eu não meto as mãos no fogo, mas maior parte das vezes sim. Maior parte das vezes. Os computadores já é uma coisa mais diferente, porque eu também tenho um mau vício. Vou para casa e vou trabalhar. Eu, para trabalhar de casa, tenho que ter o computador do serviço ligado, para estar ligado remotamente. Portanto, os computadores, a maior parte de toda a gente tem os computadores ligados. Isso já não conseguimos. É um problema para resolveres da próxima vez. Bom, vou passar a palavra ao nosso último orador, o Pedro Maciel Barbosa. Peço desculpa por este atraso, mas penso que a defesa da honra é uma coisa que tem a sua importância sempre. Claro. Obrigado. Ora, boa tarde a todos. Fui apresentado como investigador no ISPUP, mas a participação neste relatório foi curta, neste eixo mais dedicado à saúde. É como profissional de saúde, sou fisioterapeuta na Unidade Local de Saúde de Matosinhos. As OLS foram um bom tema deste ano, mas a nossa já existe e já vive há 25 anos, por isso não é propriamente pouca coisa. E é um bocadinho esta experiência de quem também já trabalha num modelo diferente, que tem vindo a ser discutido muito este ano, que participei um bocadinho nesta reflexão. Esta ideia de que os sistemas de saúde têm que se adaptar com uma lógica de resiliência tem 3 fatores muito importantes. Naturalmente, esta centralidade na pessoa, conseguimos realmente garantir que lhe vamos oferecer uma série de respostas que podem ser muito abruptas e podem ser muito disruptivas, como aconteceu com a Covid, e essa capacidade de lhes garantir o circuito todo de cuidados, independentemente do contexto. Esta lógica de que o Serviço Nacional de Saúde deve ser o centro de gravidade de toda esta resposta, e isto tem uma razão muito fácil de perceber, é que a única que garante é cuidado nos cuidados. E quando chega a hora da verdade, foi interessante observar as publicações que saíam dos riscos de transmissão da Covid nos transportes públicos. No início eram todos iguais, independentemente do estrato socioeconómico das pessoas. Bastaram 3 meses para o determinante socioeconómico começar a aumentar o risco das pessoas terem mais ou menos Covid. Isto em Portugal. Por isso, garantir cuidados a todos com o mínimo de dignidade e humanidade é preciso um sistema que garanta uma resposta universal. Por isso, acho que isto é indiscutível. Embora ainda se discuta bastante, mas não deveria. E esses dados foram claros em Portugal. E, além disso, tem uma missão muito ingrata, que é dar uma resposta, de repente, muito abrupta, porque do outro lado, muitas vezes, fecha-se a porta, mas tem que nos garantir outra resposta. E essa dicotomia nem sempre é muito fácil e nem sempre correu muito bem na Covid. A verdade é que esta estratégia só é possível em complementação e em parceria com o setor social e o setor privado, ainda indiscutível, mas essa estratégia, essa cooperação tem que ser clara. Correu muito bem no nível dos testes, em que realmente a acessibilidade aos testes da Covid foi um exemplo de sucesso, e nomeadamente do setor privado, mas depois veio a conta. E a conta foram 54 milhões de multa da Autoridade da Concorrência por concertação de preços. Não nos podemos esquecer disto, não foi assim há tanto tempo. Alguns reclamaram da multa, mas 3 ou 4 já pagaram. Por isso não deve ter sido tudo errado nesta auditoria. Por isso esta clareza que às vezes se pede na relação entre o público e o privado, não nos podemos esquecer daquilo que é, muitas vezes, a falta de clareza ao contrário. Por outro lado, aconteceram, e eu estive numa unidade, como disse, local de saúde, que era de Matosinhos, que a meio do grande pico da Covid, do segundo, tivemos uma crise de legionela. Andava toda a doutora Graça a dizer para a gente fechar as janelas entre Vila de Conde e Póvoa, porque devia ser por ali, no meio da Covid. Isto estamos a falar de uma unidade de cuidados intensivos que duplica o número de camas, cheio, em que ligávamos até Leiria, não havia vagas, em que estávamos a receber gente nova, de 20, 30, 40 anos, com legionela grave, a precisar de intensivos, até que escolhemos lugares de camas, e num só dia recebemos 5 doentes da CUF, porque acabou o plafond. Isto aconteceu dezenas de vezes, isto acontece dezenas de vezes todos os dias no SNS. Por isso, quando se pede previsibilidade, transparência e regras claras para todos, podemos nos esquecer destes 2 exemplos virtuosos do que foi a relação com o privado,
durante a Covid. Concertação de preços nos testes e despejo de pessoas no final de linha. Acho muito bem que a gente discuta 12 horas de urgência, de espera, no serviço de urgência. É indigno, é desumano e não é para isso que pagamos os impostos. Mas eu gostava de ver o mesmo grau de descontentamento e até de repulsa social por se enviar alguém no fim de linha para outro hospital que não conhece o processo clínico, não sabe nada daquela pessoa, que simplesmente lhe aparece numa cama para tratar. Sem resposta, sem informação, porque a informação não é partilhada. Simplesmente porque o plafond terminou. Eu não sei como é que a gente quer qualificar isto do ponto de vista moral ou ético, mas só sei que a comunicação social dedica a isto 0 minutos por semana. A percepção do português é que, efetivamente, estamos mal preparados para uma situação emergente, abrupta, e estamos um bocadinho abaixo daquilo que é a resposta, pelo menos a percepção europeia, agora que estamos numa época de percepções. Relativamente àquilo que é a capacitação e a resiliência, temos 2 aspectos. Uma, esta transição epidemiológica, como já percebemos, as doenças estão-se a alterar, a sua dimensão, o seu impacto, e depois temos coisas como aconteceu com a Covid, que de um dia para o outro os profissionais têm que se alterar as suas funções, temos que dar uma resposta completamente diferente, porque de repente as pessoas estão a chegar-nos com necessidades com as quais não estávamos preparados. É preciso abrir camas, é preciso diferenciar, e isto cria um stress e uma alteração muito grande em instituições pesadas, complicadas, em que envolve muitas pessoas, muita diferenciação, muita rede, quer clínica, quer não clínica. Durante a Covid descobrimos uma série de aspectos que não correram muito bem. Claramente, percebemos que os recursos humanos, em algumas situações, eram escassos, que a fragilidade da rede de cuidados estava lá, sobretudo a proximidade. Os centros de saúde portaram-se relativamente mal do trabalho de cuidados primários e foram os que realmente fecharam-se demasiado, não usaram a telesaúde como poderiam usar. Aquilo que é a resposta de rede de proximidade comunitária para as pessoas, realmente, em muitos sítios, falhou. E demorou muito a voltar a marcar consultas de proximidade e vigilância. Número de camas hospitalares e de intensivos, percebemos logo nas primeiras horas das notícias da Itália que estávamos muito abaixo da média europeia. A rede de comunicação e de articulação com o setor social e comunitário também bastante dificuldades, está aqui desformatado, mas a atividade hospitalar organizada em silos, as infraestruturas obsoletas e os sistemas de informação que nem interagem a informação da mesma pessoa entre o setor público e privado. Relativamente à governança, é preciso perceber que a questão desta resposta, que muitas vezes é muito inesperada, pode ser minimizada se tiver planeamento. E esse planeamento deve vir nacional, regional e local. De repente, deixamos de ter administrações regionais, não se percebe muito bem quem vai fazer o papel regional do planeamento, mas a Direção Nacional, a Direção-Geral de Saúde, aparentemente está a querer repensar a lógica nacional e provavelmente chegar ao regional também. Nunca existiu uma avaliação independente da Covid em Portugal, nenhuma academia se propôs, o financiamento para a investigação também achou que não era relevante, mas a verdade é que estes relatórios são importantes para nos perceber exatamente onde falha e onde é que devemos repensar soluções diferentes. No último ano e meio houve uma transformação brutal naquilo que é o modelo de organização do sistema, desde o Instituto Público para o SNS, Direção Executiva, o LS, e a verdade é que continuamos ainda com uma lógica muito de comando e controlo. Ou seja, esta lógica de descentralização, de autonomia, de garantir ao local e à comunidade, e neste caso às unidades locais, que muitas vezes até são regionais, a capacidade de tomarem decisões ainda está altamente limitada. Temos uma direção executiva que não sabe exatamente o que é que decide em função do ministro ou da tutela e quando é que um entra, quando não entra, mas a verdade altamente centralizado, um no Porto, em Lisboa, mas muito comando e controle. E carece uma coisa muito importante, ninguém está a querer discutir onde é que vai ser a estrutura de governação em saúde destas novas ULS. Criou-se uma direção clínica para os hospitais, uma direção clínica para os cuidados primários. E onde é que está os mecanismos, os processos, as dinâmicas de trabalho em conjunto? O que é que eles refletem em conjunto do ponto de vista do plano local de saúde ou daquela unidade? E este é que é o busilis da questão, é juntar setores, como é que eles podem articular e como é que eles podem trabalhar em conjunto. E ninguém ainda sequer decidiu ou pensou como é que este dispositivo possa funcionar ao fim de um ano. Depois, temos um instrumento interessante, que nasceu ainda no último governo, que foi a primeira vez que o Ministério da Saúde e das Finanças faz um planeamento a 3 anos daquilo que devem ser o quadro geral de referência do orçamento do Serviço Nacional de Saúde. Até agora era cada instituição enviava para o Ministério da Saúde, enviava para o Ministério das Finanças, o plano de atividades era autorizado um ano depois de ser entregue. Era uma coisa, mas isto acontece ainda este ano ou o ano passado. Mas a verdade é que este
ferramenta altamente útil para um planeamento finalmente a médio prazo, ninguém percebeu ainda qual é o fundamento das suas metas, ninguém discute politicamente nem publicamente o que é que queremos com esta ferramenta, porque é ela que decide quantos mais profissionais é que vamos contratar a 3 anos, que recursos, que capacidade instalada, que hospitais compramos, ou construímos, ou renovamos, e ninguém quer discutir estas metas, que é exatamente, pela primeira vez, um planeamento a um pouco mais do que 12 meses. Depois, temos este modelo das OLS, que realmente pode permitir integrar, mas o modelo em si mesmo não define nada, é a forma como o implementamos. Em Matosinhos ninguém o abdica dele, e custa às vezes perceber que está só sempre a procurar quais são as diferenças, porque é que em Matosinhos as coisas funcionam, e ninguém quer perceber porque é que onde é que estão as semelhanças. Eu vim de lá para aqui, demorei 3 horas, custa-me um bocadinho perceber que realmente os modelos de saúde tenham que ser assim tão diferentes. Claro que se adaptam aos contextos e aos seus determinantes e às suas populações, mas se alguma coisa funciona lá em cima, o copy-paste devia dar para algumas coisas. Terceiro, esta falta de autonomia e de responsabilização. Responsabilizaram-se administrações hospitalares, mas a verdade é que elas têm pouca autonomia e ninguém ainda quer discutir como é que essa autonomia pode ser passada. Terceiro, temos aqui a questão do centro de saúde. O centro de saúde é legislado em Portugal antes do Serviço Nacional de Saúde. E, de repente, ninguém discute o centro de saúde. O centro de saúde saiu da discussão. O plano de emergência, o quadro de referência não falam em centro de saúde. Não discutimos uma estratégia de saúde local com o município, com as forças da proteção civil, com o setor social, com o setor privado, localmente. Se esse mecanismo de lógica de centro de saúde, de proximidade, não for refletido, o que é que queremos para o centro de saúde do século XXI, dificilmente vamos ter um sistema de saúde, independentemente mais privado ou público, porque essa discussão é altamente estéril, basta olhar para o orçamento de Estado e perceber que mais de metade da despesa já está no privado. Isto é uma discussão altamente redutora, chamar isto apenas ideológico. O que nós temos é que discutir então, como é que são as ferramentas e quais são os processos que queremos realmente diferentes. E o centro de saúde desapareceu da discussão pública. E é no centro de saúde que devemos repensar exatamente a mudança do sistema. Isto porquê? Porque isto leva a uma hospitalização, a uma lógica mais hospitalocêntrica, que é o que está acontecendo na maior parte das OLS novas. Estão-se a pensar? Sim, eu vou acelerar. Está-se a pensar novos modelos de organização muito centralizados. Não peço para acelerar, porque senão percebemos menos, mas para encurtar, por favor. Ok. Esta lógica de pensarmos um plano local de saúde, região a região, unidade de saúde a unidade de saúde, é fundamental para realmente termos um planeamento para qualquer situação que ponha em causa a resiliência do sistema. Acelerando, e porque coisas destas já foram faladas, nomeadamente a falta de camas, e a falta de camas quer hospitalares, quer da área de intensivos, os recursos humanos, que também já falamos hoje, e chama a atenção para 2 pontos. Ficaram 45% das vagas de medicina interna por escolher, ou seja, os jovens médicos não querem entrar nesta especialidade, e 25% das vagas de medicina geral familiar. As 2 especialidades generalistas, que realmente garantem resposta mais diferenciada e resposta primária, não estão a ser atrativas. E só falamos de recursos de enfermagem e de medicina. Eu gostava de relembrar que apenas 5% dos psicólogos portugueses estão no SNS, apenas 10% dos fisioterapeutas estão no SNS. E às vezes parece que estamos aqui em discussões altamente redutoras, quando a força de trabalho coletiva e multiprofissional daria uma resposta resiliente a qualquer catástrofe natural de uma forma muito mais completa, como se imagina. E como se percebeu a importância da saúde mental da reabilitação na Covid-19. Para terminar, os sistemas de informação. O sistema de informação eletrónico único foi falado a primeira vez em 2009. Ainda não está pronto. Em 2016 lançou-se o Plano Individual de Cuidados. Ainda não está pronto. Não ter um sistema de informação único, transparente, que o cidadão tenha acesso, que o mesmo cidadão tenha o mesmo sistema de informação no privado, no social e no público, porque os dados são dele, em que todos os profissionais possam perceber qual é o circuito de cuidados. E onde é que isto traz? Traz-nos transparência exatamente pela prestação de todos os parceiros. Naquele registro que nós queremos, transparência de todos. Por isso, quando queremos prestar contas, também é importante que todos colaborem neste registro de informação coletivo. Terminando, qualquer resposta ambiental de stress ao sistema de saúde carece de um planeamento, carece de uma resposta de organização. E temos aqui demasiados pontos para serem trabalhados e que nos parecem, ao longo deste relatório, contamos algumas questões, devem ser discutidas e, acima de tudo, devem-se envolver aquilo que são os dados dos observatórios e de todos os parceiros técnicos nestas áreas. Obrigado. Muito obrigado. Mais uma vez batemos palmas e devemos explicar a toda a gente que estamos a bater palmas, não é aquilo que eu... Não é o conteúdo daquilo que ouvimos, mas à importância daquilo que ouvimos. Estamos no fim do... Penso que não temos mais nenhum orador, certo?
Não temos mais nenhum orador. Estamos no fim, portanto, tenho a honra de encerrar esta sessão. Queria só fazer dois ou três comentários. Nós ouvimos aqui hoje uma série de coisas que nos parecem muito preocupantes, quer relativamente à saúde, quer relativamente ao ambiente, enfim, de dentro da saúde ou de fora da saúde, com impacto na saúde, e com certeza que todos achamos que não é normal que uma série destes problemas não sejam atacados, não sejam resolvidos. Algumas destas coisas parecem-nos fáceis de resolver, não é? Bom, como o Paulo Nicola explicou muitíssimo bem, os problemas parecem fáceis, mas não são fáceis de resolver, são problemas extremamente complexos, com inúmeras interdependências. Mas alguma coisa nós podemos fazer. E nós temos aqui sim, uma assistência que é um escalão desta área. Portanto, todos vocês, todos nós, todos vocês podem fazer alguma coisa, e eu espero que uma das coisas que aconteça depois desta sessão é que pensem no que é que vão fazer. Bom, eu vou dar hipótese à assistência de colocar algumas perguntas ao painel antes de encerrar completamente. Vais falar depois? Fazemos não. Portanto, quem quiser, vamos usar um método original. Quem quiser fazer uma pergunta, levante o braço, por favor. Podem fazer perguntas ou dar respostas, podem fazer comentários, críticas. Uma. Está ali uma pergunta. Basta dizer o nome, se quiser, a instituição, ou de onde é que vem. O meu nome é João Lavinha, já não pertenço ao Instituto Ricardo Jorge, onde trabalhei 40 e tal anos, mas é mais na minha condição de ex-membro do Conselho Nacional do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, do qual fiz parte 2 mandatos nos anos 2000, em que um dos trabalhos que eu tive lá foi exatamente dar parecer do Conselho ao Programa Nacional de Ação, Saúde e Ambiente, que foi uma iniciativa top-down, ao contrário desta que parece ser mais bottom-up, da Direção-Geral de Saúde e da APA, precisamente, e que produziram um documento, o Conselho debruçou-se sobre ele. No fundo, o diagnóstico, desculpem lá, mas os plásticos talvez não fossem tão micro e as ondas de calor não tão ondas, mas já lá estava tudo. Basicamente, o que vi hoje aqui já serviu também de base de conhecimento sobre o qual o programa dos anos 2000 foi elaborado. Esse programa não teve 1 cêntimo de financiamento. Creio que também não foi feita uma avaliação da sua implementação. Que garantias é que nós temos de que esta nova iniciativa, que parece ser gerada pela sociedade civil mais do que pelo governo, vá ter um destino mais interessante, mais impactante na resolução dos problemas que nos trazem aqui? Muito bem. Não é certamente do governo esta iniciativa, mas essa pergunta não é para nenhum dos elementos do painel. Não, é essencialmente um comentário, não é? E perguntar talvez ao Luís Campos se quer dizer qualquer coisa sobre isto. Enfim, mas alguém quer reagir? Eu acho que os temas que falei não precisam de nenhum cêntimo, precisam de bom senso, porque fazer um despacho novo que anula aquele anterior despacho não é preciso nenhuma comissão de experts que demore 20 anos. É só querer fazê-lo e fazer copy-paste do que recomenda a Organização Mundial de Saúde. Não é uma questão de dinheiro. O que eu falei de dispositivos médicos não é uma questão de dinheiro. Mas, se o país quisesse estar na progressão dos implantáveis na linha em que eu falei, o país poupa cerca de 1.000 milhões de euros. Mas alguém os perde. Queria acrescentar também, na área da energia. Às vezes é preciso carolice de quem lá está, porque senão, se nós não começarmos a disciplinar quem lá está e estamos a lutar por alguma coisa, também não é através do dinheiro ou do governo que fazemos alguma coisa, é através das pessoas. Fiz em dezembro, não tenho 50 anos, mas fiz em dezembro 25 anos de casa e vi a evolução. E se nós formos um bocado casmurros, nós conseguimos chegar a algum lado.
Eu estou a falar nisso, que é o maior hospital do país. Demora tempo, mas já vimos lá chegar. É só isso. Mais alguma reação? Há outro braço ali, faça favor. Muito boa tarde a todos. É um gosto estar aqui, até porque também participei no relatório Alexandre Bento, do Instituto Nacional de Saúde, Dr. Ricardo Jorge, coordenadora do Departamento de Alimentação e Nutrição. E só para dar aqui uma novidade, porque a doutora Margarida Alho disse que, de facto, em Portugal não se fazia determinação de norovírus, e dizer que nós, Instituto Nacional de Saúde Ricardo Jorge, somos já há um ano a esta parte Laboratório Nacional de Referência para o efeito, e, portanto, Portugal faz. Portanto, era só esta nota de atualização, porque estamos em Portugal e dissemos que não o fazíamos, e efetivamente há um ano a esta parte o Instituto Nacional de Saúde Ricardo Jorge era o Laboratório Nacional de Referência para o efeito. Consegue-me ouvir? O que eu reportei foi o que está escrito no nosso relatório, e o que está dito é que não é uma doença de declaração obrigatória e, como tal, não tem uma declaração, uma vigilância tão assídua como noutras doenças. Claro que o Instituto Nacional de Saúde, o Dr. Ricardo Jorge, é o Instituto Nacional de Referência e certamente que detecta norovírus, e ainda bem que o faz, porque é uma ameaça presente e que será continuamente crescente. É o que eu tenho a dizer. Obrigada. Mas também acrescentar um ponto. O Observatório teve o contributo de mais de cerca de 100 autores, e faz parte do objetivo do CPSA abrir quase como para uma consulta pública, para que as pessoas se possam manifestar e possam dar contributos, não só daquilo que está descrito, mas também de sugestões para novos tópicos que queremos abordar, porque, como vocês sabem, este será a primeira edição daquilo que esperamos ser um esforço contínuo e, eventualmente, até uma dashboard que nos possa permitir ter indicadores em tempo real, de fácil visualização, e não só um documento extenso de 250 páginas que dificilmente todos consultaremos assiduamente. Obrigada. A Margarida já fez já deu esta informação, que é importante. O documento vai estar, de facto, disponível para comentários, sugestões e críticas. Mais algum braço? Mais alguma pergunta? Algum comentário? Não me digam que vamos conseguir acabar exatamente à hora que está prevista. Eu espero que este rigor seja o sinal de uma profunda mudança cultural em Portugal e que se traduza também em melhorias substanciais em termos de saúde e ambiente. Bom, agora é que é mesmo o minuto final. Queria agradecer-vos naturalmente a todos a vossa presença. Quero agradecer, mais uma vez já foi feito, mas não quero demais repetir os agradecimentos a estes ou cerca de 100 especialistas que participaram no relatório, um trabalho de muitos meses e que em muitos casos foi árduo, porque foi preciso procurar informação que não sabia onde é que estava e que em alguns casos não existia. Naturalmente, lembrar o papel dos coordenadores do relatório, do Dr. Luís Campos e do Dr. Paulo Nicola, e todas as outras pessoas que participaram. E, naturalmente, agradecer também à Fundação Gulbenkian por nos ter recebido mais uma vez. E, como comentário final, gostava só de dizer que o relatório pode parecer, para quem o leia ou lhe dê uma olhadela, apenas um relato de desgraças. Porque, como sabemos, a situação do ambiente não é boa e não tem vindo a melhorar. A evolução da maior parte dos indicadores que nós acompanhamos não nos oferece sinais de esperança. No entanto, é evidente que isto não é o objetivo do relatório. O objetivo do relatório não é dizer-nos quão mal estamos, é despertar a atenção das pessoas, despertar-lhes o interesse e motivar as pessoas, as entidades, as organizações, as autoridades, os legisladores, para alterar esta situação. E temos todos de ser esses agentes da mudança. No CPSA acreditamos que a crise climática é, acima de tudo, uma crise de saúde pública. E pensamos que este conceito de crise de saúde pública pode ser uma forma de levar as pessoas e as organizações a mudar os seus comportamentos.
Nós imaginamos sempre que as alterações climáticas são uma coisa que acontece lá fora, acontece no ambiente. Não em mim, mas no ambiente. Ora, o que nós dizemos é que as alterações climáticas estão a acontecer dentro do nosso corpo. A poluição não está a acontecer no ambiente, a poluição está a acontecer dentro do nosso corpo. A crise da biodiversidade não acontece só lá fora, não acontece no Pantanal, ou nos Sapais, ou nas Charnecas. Acontece dentro do nosso corpo. Portanto, todos esses problemas de que nós estamos a falar são problemas do ambiente, são problemas globais, mas que têm uma tradução micro, e este micro é dentro do nosso corpo e já agora dentro do corpo dos nossos filhos. Portanto, é alguma coisa, não há nada que nos deva preocupar mais do que isto. E é essa consciência que nós gostaríamos de despertar com a publicação deste relatório. Agradeço-vos a todos mais uma vez. Muito obrigado.